Estão vendo aí? Vou aumentar a tela um pouco. Aumentar mais. Bom, vamos lá. O primeiro, logo na primeira parte do texto, o autor já vai dando as caras um pouco, né? Já vai mostrando um pouco o que é a perspectiva aqui que a gente vai trabalhar, tá? E uma coisa que é importante a gente pegar é isso aqui, ó. Sendo o nosso propósito nesse trabalho a análise sociológica da realidade da vida cotidiana, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Essa é uma disciplina de sociologia que tem uma base de que tem um propósito de fazer uma análise sociológica da realidade da vida cotidiana, né? Só que aí aqui eles já dão uma primeira informação muito importante, ou seja, né, ou mais precisamente, do conhecimento que dirige a conduta da vida diária, né? Nesse caso aqui, vida diária e vida cotidiana pode-se entender como sendo a mesma coisa, tá? Nesse contexto aqui não tem problema não, tá? Depois a gente pode aprofundar um pouco nessas questões, mas por enquanto aqui a gente pode tratar como sendo a mesma coisa, tá? Então, olha só, primeiro aspecto muito importante, gente, é a questão do conhecimento, né? Como que é essa questão do conhecimento que dirige a conduta na vida diária? E assim, como que funciona essa questão, como que o conhecimento ele dirige a conduta na vida diária? Como que funciona isso? Como que é isso, né? Aí a gente tem que entrar num aspecto de entender como que a gente enxerga a realidade, né? Como que a gente entende o que está acontecendo, né? E aí, logo no parágrafo de baixo, ele traz uma informação importante sobre como isso acontece, que é essa aqui, ó. A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e Ixi, foi mal. E subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que formam um mundo coerente. Ok. Então, aqui a gente tem dois aspectos muito importantes para a gente entender como que é o funcionamento da nossa realidade, tá? Primeiro aspecto, a vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens. Quando eu estou falando, então, a vida diária ou a vida cotidiana, vocês precisam entender que é a nossa vida de um modo geral, é a vida de cada um de vocês aqui, tá? E quando eu estou falando assim, a vida de cada um de vocês, eu estou falando de um modo geral do mundo, né? A maneira como vocês entendem, a maneira como cada um de nós entende o que é o mundo, ou seja, a maneira como cada um de nós interpreta o que é o mundo. Então, a vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens. Então, essa realidade que está na frente de vocês é uma interpretação que cada um de vocês tem sobre o que é a vida, sobre o que é o mundo, sobre o que é essa realidade cotidiana. Tá? Então, é muito importante entender esse primeiro aspecto, que o que temos na nossa frente é uma interpretação da realidade. Isso é importante da gente entender, porque muitas vezes a gente acha que essa realidade que está na nossa frente, ela é uma realidade absoluta. Ela é uma realidade comum, né, para todo mundo, e é como se fosse a realidade
mais forte que a gente tem. É como se fosse uma realidade para todo mundo junto, né? Depois a gente vai trabalhar um texto com Michel Foucault, que ele vai chamar essa realidade como sendo a verdade do sujeito, né? Que é a mesma coisa. É uma verdade que o próprio sujeito produz a respeito do que é o mundo, a respeito do que é a realidade, a respeito do que é a vida, né? Então, é importante a gente entender porque cada um de nós tem uma interpretação do que está acontecendo, e isso coloca na nossa frente a vida, né, o mundo. E aí a gente começa a falar que o mundo é assim, começa a falar que o mundo é assado, e começa a esses debates sobre o que são as coisas, sobre como as coisas estão acontecendo, e por aí vai. Só que a gente tem uma tendência, e aí vocês podem perceber isso quando vocês estão conversando com alguém, e alguém fala alguma coisa que vocês não concordam, aí vocês viram e falam assim, né, a gente tem a mania de falar assim, não, fulano, mas é assim, assim, assado, mas isso é assim. Por que isso acontece? Porque essa realidade que a gente tem, ela acaba sendo diferente da realidade do outro. E aí, quando o outro fala uma realidade que é diferente da minha, eu costumo falar que ele está errado. E eu falo, não, não é assim não. Na verdade, a realidade é assim, assim, assado. Né? Na verdade, o que está acontecendo é assim, assim, assado. Então, a gente tem uma mania de projetar o nosso mundo em todo mundo. E falar que o que a gente entende como sendo o mundo é o mundo de todo mundo, é o mundo verdadeiro. E não é bem assim que a coisa funciona. O que a gente entende como sendo o mundo, como sendo a vida, é só uma interpretação sobre o que está acontecendo, tá? Então a gente tem que entender que essa verdade, essa realidade cotidiana que está na nossa frente, ela é uma produção da nossa interpretação. Ela é uma produção da nossa cabeça. Por isso que está falando que é uma realidade interpretada subjetivamente dotada de sentido, né? Então, subjetivamente dotada de sentido quer dizer que cada sujeito, cada pessoa dá um sentido diferente para a realidade que está sendo interpretada, para a realidade que está sendo colocada em imagem na nossa frente, tá? E aí, essa imagem na nossa frente, ela se apresenta de uma maneira coerente. Ela tem certas coerências, que depois a gente vai perceber que essas coerências são justificativas simbólicas. Tá? Mas o que importa para nós, por enquanto, é entender que essa realidade, para ela ter um sentido lógico para nós, né, entendível, ela tem que ter uma determinada coerência ou uma determinada justificativa. Tá? Então, eu estou falando então que, né, a realidade que a gente enxerga o mundo, ela é subjetiva, ela é uma interpretação de cada um, e que cada um justifica ela bem justificado, de maneira que ela tenha uma coerência nas coisas que estão acontecendo, nas lógicas que a gente explica a realidade, né? E aí, então, da onde que vem essas justificativas e essas lógicas da realidade, né? Qual que é a base da realidade que está formando a nossa frente? Aí é essa parte de cima do texto. Aí é o conhecimento que dirige a conduta na vida diária. Isso significa, então, que a nossa realidade, ela, ela é relativa, né, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. É igual aquela história do peixe, né, do vídeo que eu passei para vocês. Eu vou colocar eu, né, eu estou narrando a história, então, assim, eu aprendi a fazer o peixe, daquela, né, sem o rabo e sem a cabeça, e para mim, a maneira de se fazer peixe é sem rabo e sem cabeça. Então, isso é a realidade, para mim, cotidiana, de como preparar um peixe. Tá? E da onde que vem essa realidade, então? Do conhecimento que eu tive sobre como preparar um peixe. E aí vocês podem perceber, né, eu trouxe 4 gerações, né, de aprendizado,
vocês poderem perceber como que esse conhecimento ele vai sendo transmitido de geração para geração. Como que esse conhecimento ele vai sendo perpassado ao longo das gerações como sabedoria, né, como conhecimento, e aí a gente vai definindo as coisas ao nosso redor com base nos conhecimentos que a gente tem. Então a gente começa a explicar o mundo com base no conhecimento que a gente tem. Então, por exemplo, eu, eu tive uma formação católica, cheguei a ser catequista, depois eu fui estudar outras coisas, mas até o momento em que eu fui catequista, eu tinha uma compreensão da realidade que era muito coerente com os dogmas da Igreja Católica, porque eu não tinha acesso a outro tipo de conhecimento que pudesse explicar para mim uma realidade diferente daquele mundo. Então, até aquela época, eu acreditava, então, que a gente só tem essa vida, que morrendo a gente corre o risco de ir para o inferno e queimar o resto da eternidade. E aí eu achava que a conduta de vida teria que ter na ponta da conduta os 10 mandamentos, tinha que entender aquela questão de amar ao próximo, mas em um entendimento dentro da própria Bíblia e dentro dos ensinamentos da Igreja Católica. Então, eu concebia o mundo, as explicações que eu tinha para o mundo, estavam todas relativas com esse acervo de conhecimento relativo à Igreja Católica. Eu estou citando esse exemplo, mas assim, não é só esse acervo de conhecimento que eu tinha, né? Eu tinha outros, eu tinha do que era ser filho dentro da minha família, do que é ser irmão, do que é ser o neto mais velho, do que é ser o neto mais novo, e aí uma concepção do que é relacionamento, com base no relacionamento dos meus pais, com base no relacionamento dos meus tios, com base no relacionamento dos meus avós. Então, eu fui construindo um mundo na minha cabeça todo coerente com esses conhecimentos que eu tinha acesso a eles. Então, é muito importante, então, a gente entender que a vida cotidiana nossa, a maneira como a gente vive a vida, né, ela vai ser coerente, então, com esses conhecimentos. Por isso que está falando aqui no texto que o conhecimento dirige a conduta na vida diária. E aí, quando a gente amplia, então, os conhecimentos, e essa ampliação dos conhecimentos pode acontecer de várias maneiras, pode acontecer através de uma aula, pode acontecer através de um texto, pode acontecer através de um filme, ou algum tipo de acidente, ou alguma uma viagem. O conhecimento ele vai sendo trazido para nós a partir das experiências que a gente vai tendo na vida. Então, as várias experiências, seja qual for, tá? Pode ser uma conversa de boteco, pode ser uma conversa com Deus dentro de uma igreja, pode ser uma conversa com um índio em outra cultura, tá? Pode ser uma conversa com o pai dentro de casa, uma conversa com a irmã dentro de casa, ou o irmão. Então, qualquer tipo de experiência que a gente tem, ela vai trazendo para nós novos conhecimentos. E isso vai construindo o que o Berg Luckman, né, os autores desse livro, vão chamar de acervo de conhecimento. E é com base nesse acervo de conhecimento que a gente vai construindo a vida cotidiana na nossa frente. Tá? Então, o que acontece? À medida que a gente vai introjetando esses conhecimentos trazem para nós uma série de conceitos sobre o que é a vida. Vai trazendo uma série de definições que lá dentro do nosso inconsciente fala para a gente assim, que a vida é assim, que a vida é assado, que a gente tem que ser assim, que a gente tem que ser assado. E aí, de uma maneira ainda inconsciente, muitas vezes, né, que a gente não toma consciência do que está fazendo, a gente vai se moldando a esses conhecimentos. E à medida que a gente vai se moldando a esses conhecimentos, a gente vai moldando também a vida de acordo com esses conhecimentos. Por isso que é um mundo coerente.
é um mundo coerente com esses conceitos sobre a vida que nós temos dentro de nós. Tá? Explicado de uma outra maneira, que eu acho que é importante vocês entenderem, aí a gente vai um pouquinho para o funcionamento do cérebro. Deixa eu só abrir a janela. O que acontece? Como que funciona a realidade para nós, tá? A gente tem 3 centros de inteligência no corpo, que é o centro racional, o centro emocional e o centro instintivo. Esses centros de inteligência, eles funcionam com base em aparelhos de memória. Só para vocês terem uma ideia, o estômago tem mais células de memória do que o próprio cérebro. Então, o estômago é um aparelho de memória que, dentro do conhecimento que a gente tem aqui, nós vamos chamar de instintivo. Então, o que acontece? As experiências, elas vão acumulando conhecimento nos aparelhos de memória, que são os centros de inteligência. E a cada movimento que vai acontecendo ao nosso redor, os 5 sentidos do corpo mapeiam esses movimentos e envia uma mensagem para o cérebro como se fosse um código de barra, né? Tipo quando a gente vai vai no supermercado, e aí passa um produto, o código de barra lê o que é e explica o que é. A gente faz isso também. Os 5 sentidos, eles vão recolhendo informações do ambiente, coloca numa espécie de código de barra e envia para o cérebro. E aí o cérebro passa no leitor óptico e explica o que está acontecendo. E fala, ó, isso é isso. O que está acontecendo é isso. Isso tudo acontece meio segundo antes do nosso entendimento consciente sobre o que está acontecendo. Tá? Então, o que acontece? Quando o cérebro decodifica o que está acontecendo, ele vai lá no aparelho de lembrança e procura uma resposta dentro das experiências que já aconteceram anteriormente. E aí emite uma resposta para o corpo e emite uma explicação do que está acontecendo naquele momento. Tá? E aí, quando o cérebro emite essa explicação do que está acontecendo, o próprio cérebro cria no globo ocular uma imagem que vai ser coerente com essa explicação. É assim que a gente enxerga a realidade. É assim que a gente produz a realidade. Tá? E aí vocês podem perceber por que as compreensões sobre as coisas são tão diferentes. Né? Por exemplo, né, briga sobre religião e sobre clube de futebol não tem fim. Por quê? Porque cada pessoa coloca uma imagem diferente e não tem um argumento concreto para falar quem é melhor do que quem. Mas aquela pessoa que colocou aquela imagem para fora, aquela imagem é a verdadeira. Às vezes ela pode ser diferente do outro, mas para quem está produzindo essa imagem, produzindo essa realidade, a gente tem um apego a essa realidade. A gente não quer aceitar que essa realidade ela pode ser uma mentira, ela pode ser um engano, ela pode ser uma ilusão. Porque ela tem que ter uma coerência. E é assim que a gente forma a nossa verdade. Então, as informações que a gente tem, junta com as experiências que a gente já teve, vai no aparelho de memória e constrói e coloca para fora a realidade da vida cotidiana. E aí explica, né, os conhecimentos que estão acumulados em nós, que vão sendo acumulados com as experiências que a gente vai tendo, né, vai explicando e falando assim, olha, o mundo é assim, o mundo é assado, e as coisas são dessa maneira, as coisas funcionam dessa maneira, você deve ser assim, você deve ser assado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você deve fazer aquilo outro. E aí a gente, dentro de todo esse conceito, dentro dos conhecimentos que a gente tem, a gente vai, então, estruturando e produzindo essa verdade de mundo. Tá? Então, a interpretação da realidade que a gente tem é isso. E o que fundamenta ou essa realidade, e essa imagem que a gente tem do mundo, são os conhecimentos que a gente tem. Ou seja, quanto mais conhecimento a gente tem, maior é a possibilidade de entender o que as coisas estão acontecendo, né? Se eu tenho, voltando à analogia com o peixe, se eu conheço outras formas de fazer um peixe,
eu, então, consigo comer formas diferentes de peixe, né? Senão eu vou ficar sempre preso naquela mesma maneira de sempre, né? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Tá ficando muito confuso? Como que tá? Olha, os três centros de inteligência, eles são o racional, o emocional e o instinto. A gente vai, a gente vai estudar cada um deles na disciplina de psicologia, tá? Porque aí, na disciplina de psicologia, a gente vai entrar muito nessa formação da realidade pelo sujeito. E aí, é, e aí na disciplina de psicologia, a gente vai entender como que o sujeito forma a realidade. Aqui, o ponto principal é entender o aspecto social da formação da realidade, tá? E houve uma pergunta aqui, deixa eu, deixa eu abrir o chat aqui. O conhecimento ajuda na criação da vida cotidiana. O que produz a vida cotidiana é o conhecimento. Então, ele não ajuda, não. Sem ele, a vida cotidiana não acontece. Né? Então, ele é a base da vida cotidiana, ele é a base da realidade cotidiana. Tá? O, o, tudo que vocês entendem que é o mundo na frente de vocês, tem como base o conhecimento que vocês adquiriram ao longo da vida. Tá? Por isso que eu trouxe a história do peixe. Tudo que vocês fazem hoje, em qualquer lugar, em qualquer instância da vida de vocês só fazem porque aprenderam de alguma maneira, em algum lugar, como fazer de uma determinada maneira. Tá? Então, a pessoa é purinha conhecimento. A gente nasce um livro em branco, e aí, não, usando uma metáfora assim, e aí a gente começa a encher esse livro de informações, né, de conhecimento, e aí o conhecimento, então, é que vai ditando para nós o nosso comportamento, tá? Então, a gente é purinho, purinho, o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, tá? O conhecimento é hereditário? Não. Hereditário é algo que vai sendo passado, né, por uma carga genética, né? E o conhecimento ele não é transmitido por uma carga genética, não. Mas a principal base de conhecimento que a gente tem no período da infância é a família, são os pais. Então a gente aprende muita coisa dos pais, muita coisa dos pais, tá? Depois a gente vai tendo outras experiências que vai compondo os nossos aprendizados. Mas os aprendizados preliminares, os primeiros aprendizados que a gente tem sobre o que é a vida e sobre como vamos ser na vida, a gente aprende com os pais. Depois, quando a gente vai adquirindo outros conhecimentos, a gente pode fazer uma reformulação e selecionar aqueles que são mais coerentes para nós. Mas os primeiros conhecimentos, então, eles vêm com os pais, tá? Não é hereditário, mas é transmitido pelos pais, tá? Aí, os conhecimentos, eles são adquiridos cada experiência, né? Cada experiência traz para nós um conhecimento sobre a vida. E o conhecimento pode ser a partir do senso comum? Sim. O conhecimento é muito, uma grande parte do conhecimento, ele vem do senso comum também, tá? E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, com os conhecimentos que a gente põe para dentro, porque o senso comum, às vezes, tem muitas teorias enganosas, né, enganadas sobre o que é a realidade. Então, a primeira, já que nós estamos na disciplina de sociologia, pegando os aspectos sociais dessa produção da nossa realidade, então o primeiro aspecto social que vai
introduzindo os conhecimentos na nossa cabeça, que vai fazer a gente formar a nossa realidade, ele vem do primeiro aspecto social da família, né? E depois que a gente vai ficando adulto e vai desgrudando da família, a gente começa, então, a introjetar esses conhecimentos a partir dos grupos sociais que a gente participa. Daí, então, vem esse conhecimento do senso comum, tá? Então, à medida que a gente vai se socializando, que a gente vai interagindo com grupos, começando de um grupo primário familiar, e à medida que a gente vai saindo desse grupo e ampliando e participando cada vez mais de outros grupos, a gente vai adquirindo conhecimentos e esses conhecimentos vai moldando a, a nossa realidade, né? Vai moldando a maneira pela qual a gente vai entendendo o que é o mundo, vai entendendo o que é a vida cotidiana, tá? Então é muito importante, né? Se vocês entenderam que a vida cotidiana que está na nossa frente é uma interpretação nossa dentro dos conhecimentos que a gente tem, aí como que isso acontece num aspecto subjetivo dentro do sujeito, a gente vai ver na psicologia. Aqui agora interessa para nós que esses conhecimentos, uma grande parte desses conhecimentos, talvez a maior parte desses conhecimentos, vem do âmbito social. Né? A gente está na disciplina de sociologia justamente para estudar esse impacto que o âmbito social tem sobre a formação da nossa realidade. Para a gente entender, então, que a nossa realidade ela tem um impacto e uma influência muito grande dos aspectos sociais. Mas de onde vêm esses aspectos sociais? Vem dos conhecimentos que são transmitidos dentro dos vários grupos que a gente vai convivendo ao longo da vida. Então, toda vez que a gente vai participando de um determinado grupo, a gente vai introjetando informações, vai introjetando conhecimento, e isso vai se transformando na nossa prática. Isso vai se transformando na nossa vida cotidiana, porque a gente vai praticando e a gente vai colocando isso, né, exteriorizando esses conhecimentos através da nossa própria prática. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Eu vou pegar só as perguntas que estão mais dentro do tema, tá? Depois a gente conversa sobre as outras, tá? Então, a Larissa fez uma pergunta aqui muito legal. Pode-se dizer que os primeiros conhecimentos da infância são os mais importantes para o crescimento de cada pessoa? Olha, a gente vai ver isso na psicologia também, tá? Vocês vão perceber que essas duas disciplinas elas estão bem conectadas. Na psicologia a gente vai ver que um terço de tudo que a gente é hoje é formado até os 7 anos de idade. Então, os saberes, principalmente os conhecimentos que a gente tem acesso até os 7 anos de idade, são fundamentais para o que a gente vai ser o resto da vida. Tá? Então, eu não sei se um terço ou 2 terços, tá? Mas é uma quantidade muito grande. A nossa base ela é formada até os 7 anos de idade. Tá? Então, esses conhecimentos iniciais que a gente tem até os 7 anos de idade é muito importante para o que somos. Muito importante. Eles vão ter um impacto muito grande na nossa vida. Há uma possibilidade de mudar eles, sim, mas a gente não vai conseguir chegar ao final da vida mudando todos eles, não. A gente vai chegar no final da vida ainda com coisas que a gente aprendeu até os 7 anos de idade. Tá? Então, sim, esses conhecimentos que a gente vai adquirindo nas experiências que a gente teve nos primeiros anos de vida são muito importantes para tudo que a gente vai ser o resto da vida. Tá? Claro que depois tem jeito de mudar algumas coisas, mas não é tudo que a gente consegue mudar. Tá? Vou passar um pouquinho para um outro aspecto que é importante, que é esse ponto aqui. Ó. O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade certa pelos membros ordinários da sociedade. Então, uma realidade certa. Né? O que é isso, então? É que a gente não consegue entender que essa realidade ela pode não ser tão real. Né? A gente não tem noção de que essa realidade ela é uma mera interpretação e que interpretações podem ser equivocadas. Né?
A gente acha que essa realidade é a certa. Por isso que a gente tem um apego tão grande na, na verdade, assim, no que está na nossa frente. Para nós, ela é tida como algo certo. E quando alguém chega e questiona a nossa verdade, às vezes a gente fica puto, né? Às vezes a gente fala que não tem nada a ver, né? Porque a gente tem essa realidade como certa. Então, por mais que ela seja uma interpretação, a gente não consegue ter consciência que ela é uma interpretação e a gente tem ela como certa e única. E quando eu falo certa e única, a gente acaba achando que ela é para todo mundo, né? Então ela é certa e única, né, pelos membros da sociedade na conduta subjetivamente dotada de sentido. Então, assim, por mais então que seja uma conduta subjetivamente dotada de sentido, a gente tem ela como sendo certa, né? E aí, essa certeza, né, ela imprime a nossa vida. Ela é o que dá a base da nossa vida. E a gente acredita que a nossa vida é essa certeza que está apresentando sobre nós, né? Só que aí o autor vai falar o seguinte, olha, mas é um mundo que se origina no pensamento dos homens, sendo afirmado como real por eles. Então, gente, a, a, a notícia que eu tenho para vocês é que essa realidade que está na nossa frente, ela nada mais é do que um fruto do nosso pensamento. E ele está falando aqui que é um fruto do pensamento e na ação dos homens, né? Então, por que que ela é um fruto do nosso pensamento, né? Porque é esse aspecto que eu tenho trazido. A gente vai tendo experiências, acumulando no nosso acervo de conhecimento, né, que é a nossa biblioteca de conhecimento, para explicar o que é o mundo. E aí, quando o cérebro decodifica os códigos mandados pelos cinco sentidos do corpo, né, a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição, eles vão juntando informações, vão juntando códigos, né, e manda para o cérebro. Quando o cérebro decodifica, que o cérebro, que eu falei, né, que o cérebro decodifica e coloca em imagem, para colocar em imagem, para levar essa imagem, então, para os olhos e a gente enxergar o que está acontecendo, o que faz essa imagem ter um significado, uma explicação, é o pensamento, né? Então, tudo ao nosso redor acontece pelo pensamento. A gente acha que é algo certo, que é algo natural, né? Que é algo real, né? Que sendo afirmado como real por eles, mas na verdade é tudo fruto do nosso pensamento, tá? E aí, por que que então que é no pensamento e na ação dos homens comuns? Porque logo que a gente pensa, tem alguma coisa no pensamento, a gente coloca em prática, tá? Teve um vídeo que eu coloquei, não sei se vocês viram, que eu cito até o exemplo da questão do ciúme, né? Às vezes uma pessoa é ciumenta e ela fala, então, que vai fazer um trabalho e vai deixar de ser ciumenta. E aí, todas as vezes que o ciúme bate na porta, ela se controla, respira, tem uma disciplina e não manifesta o ciúme. Significa que resolveu o ciúme? Não. Ela conteve a manifestação da prática, né? Ela conteve a ação. Só que essa ação, ela é produzida por um pensamento. E no caso do ciúme, por exemplo, na maioria das vezes, o ciúme, ele é consequência de uma deficiência de autoestima, né? Então, o ciúme, muitas vezes, ele é consequência de uma baixa autoestima. Então, o que que é o pensamento? É a baixa autoestima, que na prática se manifesta como ciúme. É uma insegurança, né? Então, não é resolver a prática do ciúme, é resolver o pensamento da baixa autoestima, é resolver o pensamento inseguro. Resolvendo o pensamento inseguro, aí resolve a prática do ciúme, tá? Então, a gente funciona dessa maneira. Tudo que a gente pensa, a gente põe em prática. A gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Então, não adianta a gente ficar tentando
policiar e modificar a prática. A gente tem que mudar o pensamento. Por isso que está colocando aqui, então, o pensamento e a prática. E aí tem um detalhe. O que produz o nosso pensamento? Os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, são os conhecimentos que a gente introjeta nas experiências que a gente tem, é que vai produzindo o nosso pensamento sobre as coisas. E à medida que a gente vai produzindo esses pensamentos sobre as coisas, a gente vai materializando a realidade na nossa frente com o pensamento. O nosso pensamento, então, vai colocando em imagem o que está acontecendo na nossa frente. A gente vai estudar muito isso ainda, mas só para vocês terem uma primeira noção, tá? Então, voltando aqui no texto. Antes, portanto, de empreendermos nossa principal tarefa, devemos tentar esclarecer os fundamentos da vida cotidiana, a saber, as objetivações dos processos, né, que são as significações, graças às quais é construído o mundo intersubjetivo do senso comum. Então, as objetivações dos processos são essas justificativas das quais eu falei, tá? Então, toda essa realidade que a gente tem na nossa frente, ela precisa de uma justificativa para poder se materializar, para poder se tornar presente. Quando eu falo se materializar e se tornar presente, eu estou falando que é para a gente ter certeza dela, para a gente ter isso que aqui ele chamou de realidade certa, aqui. Tá? Então, para a gente... essas objetivações, então, é a produção dessa realidade certa. É a hora que a gente materializa o que está na nossa frente. E materializar o que está na nossa frente, gente, é começar a dar nome para o que está acontecendo. É começar a explicar o que está acontecendo. Tá? Cada um, como é subjetivo, cada um vai ter uma explicação específica. Cada um vai ter uma compreensão diferente do que está acontecendo na nossa frente. Alguma coisa até aqui? Vocês querem perguntar? Sim, Vitória. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu tinha entendido essa parte, essa primeira parte que o senhor grifou, o mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade certa. Eu entendi nessa parte que devido a gente ir obtendo experiências ao longo da vida, algumas experiências podem fazer com que nós mudemos de opinião. Sim, Isso, então, essa interpretação seria uma interpretação correta? sim, Porque, como o senhor tinha falado anteriormente em uma outra citação que o senhor fez, é sobre ir adequando, né, se moldando às experiências. Então, também não seria uma realidade certa e acabada por ser um fato contínuo. Seria isso? sim. Legal. Muito bom a sua colocação, tá, Vitória? Obrigado. É ótimo. O que acontece? Vamos pegar o caso do peixe, por exemplo, né? Enquanto eu não tiver outro conhecimento sobre a maneira de fazer o peixe, eu vou ficar só daquele jeito, né? Mas se eu aprender uma outra maneira, e aí eu abro a possibilidade de fazer de uma maneira diferente, né? Então, o que acontece? A gente vai, a gente vai selecionando aquelas informações que são mais convenientes para nós, tá? Se eu aprender uma outra maneira de fazer o peixe, mas eu não gostar, meu cérebro, meu inconsciente descarta ela, fala assim, não, isso aqui não presta. E aí eu mantenho aquilo que é conveniente para mim, que de alguma maneira, por algum motivo inconsciente, eu acredito que é o melhor para mim, tá? Agora, então a gente está sendo bombardeado por informações o tempo inteiro. Quando alguma informação choca o que a gente acredita, mas ela abre uma perspectiva que a gente acredita que pode ser melhor por alguma maneira,
a gente inclui esses conhecimentos dentro do nosso acervo de conhecimento. E aí, se tiver algum conhecimento que diz o contrário, a gente apaga ele, retira e coloca um novo conhecimento. Agora, se é um conhecimento que chega, que choca e que me faz mal de alguma maneira, ou que eu acho que está fazendo mal, eu tiro ele para fora e descarto ele. Então, a gente vai colocando para dentro aqueles conhecimentos que são coerentes com aquilo que a gente, de alguma maneira, deseja e quer. Tá? Então, sim, é possível a gente mudar a perspectiva das coisas, claro, sempre. Né? E isso vai acontecer através de novos conhecimentos que a gente introjeta. Tá? Então, por exemplo, vocês parem para pensar, né? Eu venho de uma religião católica, né? E uma religião católica, por exemplo, não concebe um entendimento dessa maneira sobre a realidade, né? Então, para eu poder hoje entender isso aqui, eu coloquei outros conhecimentos para dentro e aqueles não me serviram mais, eu tirei eles, tá? Então, é esse jogo da realidade nosso, né? Eu tinha uma determinada maneira de entendimento da realidade, né? Aí vocês conseguem imaginar o que aconteceu comigo depois que eu fui parar na aldeia, por exemplo? O tanto de conhecimento que eu tive lá, diferente da realidade, né? Foi coisas que me mudou completamente. O primeiro choque que eu tive, por exemplo, foi indo para Nova Zelândia. Né? Eu contei aquele caso, né, que lá no, tinha os produtos na beirada da estrada, você para, põe no carro e coloca o dinheiro na caixinha, o supermercado não tinha caixa, você mesmo passa o seu produto, e se você quiser pagar em dinheiro, você abre a gaveta e faz o troco. Então, assim, um país com uma corrupção muito baixa. Na época, era o país menos corrupto do mundo. Então, vocês imaginam sair de um dos países mais corruptos do mundo e ir parar num dos países menos corruptos do mundo. O que isso não foi para mim em termos de conhecimento? Eu confesso para vocês que, como a minha realidade ela era muito fechada no jeito brasileiro, eu custei a acreditar que tinha uma sociedade daquele jeito no mundo. Porque a minha realidade, né, o conhecimento que eu tinha até então, nunca conseguiu imaginar que pudesse existir uma coisa dessa. Né? E aí, quando eu tive a experiência de vivenciar isso, aí eu percebi. Então, aí eu tirei fora um monte de conhecimento que eu tinha, que aí eu percebi que eles estavam errados, que eles estavam equivocados, e eu introjetei outros conhecimentos que eu tive lá. A mesma coisa vindo da aldeia. Vou contar para vocês um caso da aldeia que eu acho muito legal. A gente estava subindo o rio no primeiro dia. E aí, são 3 dias de barco, né, subindo o rio, e eles fazem assim, eles vão, eles não verificam o tanque de combustível, não. Na hora que a gasolina acaba, o barco morre, aí ele desce o rio até encostar no barranco que tiver a gente abastece. Às vezes que as pirambeiras. Aí a gente estava subindo o rio, estava vindo uma chuva, e aí eu estava vendo a chuva já de longe, e eu comecei a empacotar as coisas para não molhar, já pensando assim, né? Vai molhar a roupa, eu vou ter que usar uma roupa molhada de noite, pode estragar alguma coisa. E eles não empacotaram nada, continuaram indo para a chuva. Aí eu já coloquei a capa de chuva, esperando a chuva chegar, né? Para não me molhar. O Acre é muito quente, então quando a chuva chegou, eu já estava todo suado, querendo a chuva para poder tomar um banho. E aí, eles estão indo em direção à chuva. Na hora que a chuva chegou muito perto, que deu um vento, aí o índio falou assim, vamos respeitar a natureza. Parou o barco. Ficou em pé na praia. Na hora que caiu a primeira gota de chuva nele, ele vestiu a capa de chuva. Aí a chuva apertou, eles entraram na floresta, a chuva parou, saíram da floresta. Eu fui checar os tanques de combustível e tinha só um pouquinho. Aí eu virei para ele e falei assim, rapaz, vamos abastecer de uma vez? Nós já estamos na praia, o lugar reto, né? Nós já estamos parados aqui mesmo, a gente economiza uma parada, já vai de tanque cheio. E dei toda aquela explicação assim, de otimização de recursos maravilhosa, sabe?
Ele escutou, escutou. Depois que eu falei tudo, ele virou para mim e falou assim, mas por que tem que abastecer? Não acabou? Então, assim, quando eu escutei aquilo, eu me senti o cara mais idiota do mundo. Assim, gente, é tão simples, né? É tão... Olha a simplicidade do negócio para eles, né? É uma questão, assim, de atender o que está acontecendo, sem ficar prevendo o futuro. Uma vez eu mostrei para eles uma foto da aldeia que eu tinha tirado há 2 anos atrás. Eles olharam e falaram assim, nossa, Chay, que lugar bonito, onde é que é isso? Eles não reconheceram a própria aldeia. Então, aí vocês percebem que para eles, eles não têm noção do passado e do futuro. Eles não sabem o que é o passado e o que é o futuro. Dentro da nossa sociedade, dentro do que nós aprendemos, né, utilizando essas coisas que eu venho dizendo aqui, dentro de todo esse conhecimento que a gente tem sobre como é o funcionamento das coisas, a gente aprende, e é por isso que a gente é muito ansioso, a gente aprende o que é o passado e o que é o futuro. A função matemática, por exemplo, vocês vão estudar cálculo, a função matemática, ela é uma função do passado e do futuro, né? A função de x, né, y é igual a x mais b, né? Então, y é uma variável, como é que é o nome? É uma variável determinante que... Não, deu um branco total aqui. Ela é a variável dependente, né? E x é a variável independente. Ou seja, y, se a gente calcular x e controlar x, a gente determina o que vai acontecer em y. Então, olha só, se a gente controlar o que está acontecendo aqui agora, a gente controla e determina o que vai acontecer no futuro, né? Só que para a gente controlar o que está acontecendo aqui em x, porque x é independente, ele não tem controle. Aí a gente tem que examinar o passado, o que aconteceu com x no passado, para ver o padrão de x, para daí controlar x no presente. Então a gente fica vivendo o tempo inteiro o passado e o futuro. E a gente não vive o presente. E os índios vivem o presente. Ele vai abastecer o barco na hora que acabar a gasolina. Vai parar o barco na hora que a chuva mandar parar. Então, aí vocês podem ir percebendo a diferença que é a nossa forma de se comportar com a forma que eles têm de se comportar. E da onde vem essa diferença tão grande? Do acervo de conhecimento que cada sociedade tem. Eles têm acesso a um outro tipo de conhecimento, muito diferente do nosso. E a gente tem acesso a um outro tipo de conhecimento muito diferente do deles. No nosso conhecimento tem essa função matemática, que aí, então, essa mesma função matemática nos leva a ter uma preocupação com a maximização do lucro, né, com a maximização do ganho, com a otimização dos recursos, coisa que para eles não entendem isso porque eles não aprenderam isso. Eles não tiveram contato com isso. Como eles estão numa aldeia a 3 dias de barco, que não é qualquer pessoa que chega lá, então eles ainda estão muito intocados, né? Eles ainda estão protegidos desse conhecimento branco. Então eles ainda não têm um entendimento direito do que é o futuro e do que é o passado. Mas a gente já tem. E outra coisa que ajuda muito nesse entendimento do passado e do futuro é o dinheiro enquanto conhecimento. Porque a gente tem que economizar para ter dinheiro na frente, né? E então, vocês podem perceber como que é esse mundo coerente, como que os conceitos que a gente tem sobre as coisas e sobre o que a gente tem que fazer é que vai definindo o que nós somos. Só que os conceitos que os índios têm sobre as coisas e sobre o que fazer é outra coisa que define eles de uma outra maneira de ser. Tá claro isso, pessoal? Espero que esse exemplo tenha sido um exemplo bem significativo, assim, para vocês entenderem esse aspecto. Isso é um aspecto muito importante. Vamos avançar um pouquinho. Aqui, ó. Se quisermos descrever a realidade do senso comum, temos que nos referir a estas interpretações. Tá? Então, se a gente quiser entender o senso comum, a gente tem que ir nas interpretações. Por quê? Exatamente por causa disso que eu estou falando. Porque uma grande parte do que nós somos
vem de informações sociais. E as informações sociais é isso que eles estão chamando aqui de senso comum. Então, a gente absorve essas informações dos ciclos sociais e essas informações produzem a nossa realidade. Como a nossa realidade ela é uma interpretação da realidade, então, as interpretações que temos, elas contêm as informações do senso comum, as informações sociais. Então, a maior parte do que nós somos são informações sociais. Então, se a gente quer entender a sociedade, a gente tem que entender as interpretações que cada sujeito tem dentro de cada sociedade. Aí a gente consegue entender o comportamento dessa sociedade de um modo geral. E temos que levar em conta o seu caráter de suposição indubitável, tá? O que é essa, então, suposição indubitável? É isso que eu estou falando. Ó. Essa realidade que se ergue na nossa frente, a gente não duvida dela. A gente tem uma certeza muito grande de que ela é real e de que ela é a única realidade existente. E a gente até acha que o outro tem uma realidade parecida com a minha. Né? Então, é uma suposição. Só que isso, como é uma interpretação, é uma mera suposição da minha cabeça. Uma interpretação minha é uma suposição que eu tenho. Né? Ela não é real de fato. Mas, para mim, é a única realidade que eu tenho. Eu não acredito em outra coisa. É real e eu acho que é real para todo mundo, igual para todo mundo. E todo mundo tem que pensar igual a mim. Por isso que ela tem um caráter de suposição indubitável. Tá? Professor, repete Sim. essa questão que o senhor falou de novo. Não entendi muito bem. Se eu quero entender o comportamento de uma sociedade, eu preciso de analisar todos os indivíduos inseridos naquela sociedade ou observar a sociedade de um modo geral? Não, eu posso observar a sociedade de um modo geral, né? A questão é que se eu começar a observar alguns indivíduos e ver como eles estão interpretando a realidade, eu vou conseguir perceber que elas têm uma ligação comum. Elas têm uma base, embora seja subjetiva, tem uma base que é comum, tem uma base que é uma crença comum para todo mundo. E aí, essa base é o acervo de conhecimento social. São, então, os conhecimentos e as informações que estão presentes na sociedade em que aquele indivíduo está presente. Então, se eu quiser entender o padrão de comportamento de uma sociedade, eu posso ir observando a maneira como alguns indivíduos se comportam. E aí, por quê? Né? Porque todo indivíduo dentro de uma sociedade, grande parte da maneira como ele entende a realidade tem como base essas informações sociais, o conhecimento social. Tá? Entendeu? Entendi, professor. Beleza. Vitor, você ia perguntar? Não? Tá? Então é isso, tá? Essa base comum que a gente pode observar nas pessoas, né? E claro que tem uma base comum, mas a imagem final nunca é parecida entre duas pessoas. Não tem duas realidades, não tem duas vidas cotidianas igual. Não tem, tá? Porque cada sujeito, ele passa por um tipo de experiência diferente na vida, diferente do outro. Até irmãos gêmeos, eles têm experiências diferentes, tá? Então, a realidade final deles é diferente. Ela tem uma base comum, que é essa base social, que é o que nos interessa aqui, entender essa base social. Depois a gente vai entender o formato final, que é subjetivo e é único, tá? Então, aqui nós estamos com quantos? Nós estamos com 50 pessoas em sala de aula. Aqui, nessa aula, nós temos 50 mundos diferentes. Nós temos 50 realidades diferentes. Então, aqui, cada um entende a realidade da sua própria maneira, do seu próprio jeito, tá? Bom, vamos continuando. A consciência é sempre intencional, sempre tende para alguma coisa, né? O que significa isso, então? Significa o que eu estava dizendo a respeito dos conhecimentos, né? Que quando tem um conhecimento que ele é coerente com o que eu quero acreditar, mesmo que o que eu quero seja inconsciente,
Mas quando tem um conhecimento que é coerente com algo dentro de mim, a minha consciência se volta para ele. Então, eu utilizo esse conhecimento de uma maneira mais consciente. E aí eu esqueço, eu negligencio, eu finjo que não vejo aqueles conhecimentos que vão contra o que eu quero. Tá? Então, a gente vai selecionando as informações, porque esses argumentos eles vão ser justificativas para produzir isso aqui, ó, para produzir as objetivações. Tá? Então, eles vão ser, esses argumentos, esses conhecimentos, eles é que vão produzir essas objetivações. Eles é que vão fazer a justificativa. Então, eu pego as informações que são coerentes para justificar a realidade que eu quero ou preciso, né, que eu necessito de alguma maneira, e aquelas informações que vão contra, eu negligencio e largo para lá. Tá? Aí vem uma informaçãozinha aqui, legal. Nunca podemos apreender um suposto substrato de consciência enquanto tal, mas somente a consciência de tal ou qual coisa. Como assim, Alexandre? O que é isso que quer dizer? Muitos pensam que a realidade é natural, né? Que às vezes a gente está conversando com alguém, aí alguma coisa se repete muitas vezes, a gente fala assim, ah, não, isso aí é normal, isso aí é natural, tá? Eu pergunto para vocês, existe uma realidade natural? Não, eu acho que existe. Ah, é para responder ou não? Pode responder. Não, eu acho que eu tinha, né, uma perspectiva de ser uma questão cultural. Mas agora, também lendo o texto, eu também vejo que, além dessa questão cultural, seria uma questão do intersubjetivo, das questões que dos conhecimentos que eu acumulo e eu tenho aquele ponto de vista. Perfeito, exatamente. Né? Quando você fala uma questão cultural, você está falando, então, um aspecto social, e quando você está falando intersubjetivo, você está falando um aspecto do próprio sujeito. É assim que é a formação da nossa realidade. Ela tem uma base social, e o que é essa base social? São as informações que a gente tem no meio social, e ela tem uma base subjetiva, que são as informações que a gente vai tendo da nossa própria experiência. Perfeito, é isso mesmo. E aí, então, a gente nunca, para o homem, não existe uma realidade natural. Por quê? A realidade ela é sempre uma produção do pensamento. Então, ela nunca é natural. A gente não acessa o significado das coisas. Tá? A gente não acessa o significado das coisas. Vocês querem perceber? Vou pegar dois exemplos. Estão vendo aqui? Eu quero que vocês vão fazer o seguinte. Escreve duas palavras para descrever isso aqui que vocês estão vendo. Vou colocar de novo. Ó, místico, criatura desconhecida, Maori, cultura, significado, símbolo, significado. O que mais? Totem, cultura, escultura, madeira. Maori, decoração. Vocês estão falando Maori porque eu já mostrei, né? Símbolo e fé, alienígena. Escultura, totem. Significados pessoais. Então, vocês estão percebendo que cada palavra dessa é a realidade de vocês sobre esse símbolo?
Então, a verdade que vocês têm para esse símbolo, que, né, é o entendimento sobre esse símbolo, o entendimento da vida, né, vocês foram descrevendo. E aí vocês perceberam que pouquíssimas palavras repetiram. Então, a gente não tem acesso a isso aqui. E isso aqui, para mim, tem ainda outro significado. A gente não consegue chegar no objeto em si, na natureza do objeto em si. A gente não consegue fazer isso. Porque tudo que temos na nossa frente é uma interpretação. Então, isso, essa palavra que vocês estão colocando aí é uma interpretação sobre esse objeto. Tudo que temos é uma interpretação. A gente não consegue acessar nada na sua forma mais natural. Porque quando a gente vê um objeto, ele já é uma imagem que o nosso cérebro coloca com uma explicação dele. E essa explicação já é uma interpretação. E se a gente colocar em palavras, então, a palavra é uma interpretação, a palavra é um símbolo. A gente vai ver o simbólico mais para frente. Ou seja, a palavra já dá um nome, já dá um significado. Então, isso que vocês estão percebendo da realidade, que vocês estão dando a realidade para esse objeto, já é uma interpretação, já é uma explicação, é uma imagem produzida pelo cérebro que vem junto com uma explicação, é um significado. Isso, então, é uma interpretação. Por isso que a gente não acessa o substrato da consciência. A gente não chega no substrato de um objeto. A gente não chega no elemento natural de um objeto. Tudo que temos à nossa frente, tudo que temos ao nosso redor é uma interpretação do que está acontecendo. É tudo um sentido, é tudo um significado sobre o que está acontecendo. E é esse significado, né, é esse processo de significação que dá a subjetividade. Por isso que cada realidade é uma realidade diferente. Vocês podem perceber que por mais que uma palavra ou outra tenha coincidido, duas não coincidiu. Tá? Ainda que estivesse aberto no chat. Né? Se tivesse mandado fechar, então cada um escrever escondido e depois ler, seria ainda mais diferente. Aí, falando nisso, tem um outro fragmento aqui que é muito importante para nós. Olha aqui, ó. Então, vocês percebem que se 20 pessoas falaram aqui, 20 pessoas tiveram 20 realidades diferentes, então, olha, entre... Deixa eu aumentar um pouquinho para ver se melhora para vocês. Entre as múltiplas realidades, há uma que se apresenta como sendo a realidade por excelência. Então, dentro das várias possibilidades de interpretação que a gente tem, a gente escolhe uma, ou algumas poucas. E aí, essa vai ser a realidade por excelência. Essa é a realidade certa. Essa é a realidade do mundo. Essa é a verdade. É a nossa verdade. É assim que o mundo é. Esse é o nosso conceito sobre o que é a vida. Né? Então, essa é a nossa vida cotidiana. E aí ele vai falar aqui, é a realidade da vida cotidiana. E aí, ele fala, né, a sua posição privilegiada autoriza a dar-lhe a designação de realidade dominante. Ou seja, existem várias possibilidades, né, de realidade, mas a gente tem uma que predomina. Né, tem uma que é a nossa. E aí, então, a nossa é uma realidade predominante, é a nossa realidade. Aí ele vai falar, a tensão da consciência chega ao máximo na vida cotidiana, isto é, esta última impõe-se à consciência de maneira maciça, urgente e intensa. O que é isso, né? Como que a tensão da consciência chega ao máximo na vida cotidiana? Ou seja, a vida cotidiana é o que a gente tem de mais consciente, né? Dentro de nós. E aí ela se impõe de uma maneira maciça, urgente, intensa, e o autor vai falar que
é impossível ignorar e mesmo difícil diminuir a sua presença imperiosa. Isso aqui toca naquele ponto que eu falei, de quando a gente tem essa verdade, a gente tem um apego a essa verdade. Então, a gente toma essa verdade como sendo a mais pura verdade. É como se ela tivesse uma presença imperiosa sobre nós, como se a intensidade dela nos obrigasse a acreditar nela o tempo inteiro. E aí a gente não consegue ignorar, e a gente não consegue diminuir sua presença. Na verdade, isso é uma espécie de apego, tá? À realidade. A gente não consegue abrir mão da realidade. Por isso que muitas vezes a gente é muito temoso, né? Quando alguma pessoa chega com uma informação diferente que vai contra a realidade que a gente tem, a gente fala que a pessoa está errada, a gente briga com ela, a gente quebra o pau, a gente defende de uma maneira muito forte a nossa realidade. Essa defesa da nossa realidade é isso que o Berg-Lugman está colocando aqui, que é impossível ignorar e é difícil diminuir a sua presença imperiosa. Ela tem o teor de realidade dela, né, o teor de verdade dela é muito forte para nós. E aí ele vai falar que esse estado de total vigília de existir na realidade da vida cotidiana e de aprendê-la considerando por normal e evidente, né? Que é o que eu estou falando, que a gente normaliza as coisas, né? A gente fala que, então, essa é a vida normal. E aí a gente fala que é uma atitude natural, né? Lembrando que não existe essa atitude natural, tá? Que no final das contas, uma interpretação. Mas por que o Berg-Lukman está falando, então, de uma atitude natural? É porque a gente tem a gente tem tanta certeza nessa realidade, né? Ela é tão imperiosa para nós, ela é tão intensa, ela é tão densa, que eu acredito que é a vida normal. E aí não é normal só para mim, não, é normal de todo mundo. É evidente para todo mundo, né? É a atitude natural de todo mundo. Quando, na verdade, ela é só uma interpretação que eu projeto para todo mundo e que eu cobro de todo mundo ter essa mesma interpretação que eu tenho sobre a realidade. Aí ele vai falar, complementando isso aqui, aí olha só, que legal que ele vai falar, ó. Ela é tão natural, né, que a realidade da vida cotidiana é admitida como sendo a realidade, né? Então é a minha realidade. Não requer verificação, né? A gente tem tanta certeza, né? A gente tem tanto apego nessa realidade que a gente não verifica ela. A gente já tem ela como certa, como evidente, como natural, como a única realidade possível. É tanta certeza nela que a gente não verifica, que a gente fica preso naquela realidade, não se abre para outra coisa, né? E aí ela assume uma coisa que eles vão chamar de faticidade compulsória. Eles vão falar, né? Não requer mal verificação, que se estenda além da sua simples presença. Está simplesmente aí como faticidade evidente por si mesma e compulsória. Sei que é real. Embora seja capaz de empenhar-me em dúvida a respeito dela, sou obrigado a suspender essa dúvida ao existir rotineiramente na vida cotidiana. Essa suspensão da dúvida é tão firme que, para abandoná-la, como poderia desejar fazer, por exemplo, na contemplação teórica ou religiosa, tenho que realizar uma extrema transição. Então, isso eu acho que vocês podem perceber, né, a maneira como vocês concebem a realidade, essa presença imperiosa que a realidade tem, né, para cada um de nós. É algo muito forte, né, a gente então acha que é real, que é real para todo mundo, que todo mundo entende mais ou menos da mesma maneira,
E aí, toda vez que a gente começa a ter alguma dúvida se é desse jeito ou não, vem algo muito grande e fala que é isso mesmo, ponto final e acabou, e a gente suspende a dúvida e suspende o questionamento. Por isso que tem tanto problema religioso, por isso que tem tanto problema étnico, por isso que tem aquela guerra muito grande lá na Síria, por exemplo, né? A, a eterna batalha dos judeus, né? Na Palestina, é tudo fruto disso. Porque eles têm um apego muito grande à própria realidade, e a realidade do outro é uma realidade muito diferente, e eles não conseguem entender que todas as duas são verdade. Então, como a outra é mentira, um se dá o direito de aniquilar a mentira que é o outro. E eles não conseguem perceber que a realidade do outro é uma interpretação igual a deles mesmos, né? E se dá o direito, então, de, em nome da verdade, ir lá e matar. Matar pela verdade. Quando né, na verdade, todas as duas são interpretação, todas as duas são verdade, e todas as duas são mentira, porque nós somos aqui agora 52 pessoas, né? Cada um tem a sua própria verdade, certo? Qual verdade que é mais verdadeira, né? A minha. Por que ela é mais verdadeira? Porque ela é minha, né? E eu defendo o que eu tenho. Então, em nome disso, a gente parte para aniquilar o outro e a verdade do outro, quando, na verdade, a, a, por exemplo, a verdade da Marcela, para ela é mais verdadeira que a minha. A do Vitor, para ele, é mais verdadeira que a minha, que a da Marcela. A da Vitória é mais verdadeira que a minha, que a da Marcela, que a do Vitor para ela. Então, porque a gente tem esse apego muito grande à verdade, né? A verdade, a realidade, ela tem esse peso, essa densidade sobre nós e essa certeza absoluta de que é assim. Só que, na verdade, ela é uma interpretação, né? Ela é um significado, ela é um sentido de mundo, e cada um tem o seu. Bom, então, eu acho que esse primeiro texto do Berg e Luckmann, né, da disciplina de sociologia, é para a gente entender, então, como é que começa esse aspecto da verdade, né? Que ela é uma interpretação e que ela tem uma base subjetiva e que ela tem uma base social. E o que interessa para nós aqui nessa disciplina de sociologia é estudar essa base social. Então, a gente vai entender de agora em diante como é formada essa base social e depois a gente vai entender a base subjetiva. E essa base social, a gente vai começar a perceber, então, esse compartilhamento de conhecimento. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai começar a ver como que o conhecimento define a nossa verdade. Como que o conhecimento ele vai ser transmitido socialmente, e depois que ele for transmitido socialmente, qual o impacto que isso tem na formação da nossa realidade. Tá? Então, a base dessa disciplina é isso. Marcelo, sim? O professor, estava tentando entender ainda sobre aquele questionamento que eu fiz, entre diferenças, se existe ou não a diferença entre realidade da vida cotidiana e da realidade da vida diária. Porque tem uma parte do texto que eu até grifei, que fala assim, que a realidade da vida cotidiana está organizada em torno do aqui e do agora. Aí, em seguida, fala assim: a realidade da vida diária, porém, não se esgota nessas presenças imediatas, mas abraça fenômenos que não estão presentes no aqui e agora. Então, existe sim diferença entre essas realidades, ou é porque eu interpretei mal, enfim. Então, tecnicamente, a gente pegando esse detalhe, você pode perceber que a realidade da vida cotidiana, né, é um todo da nossa vida, certo? E a realidade da Uhum. vida diária são os acontecimentos que a gente vai tendo no intervalo de tempo próximo ao aqui e agora. Tá? Então, é como se a vida diária ela fosse várias experiências dentro de um espaço de tempo específico, e o conjunto das experiências tidas em um espaço de tempo, à medida que eles vão acumulando, vai construindo a vida cotidiana.
Ah, sim. Então acaba que uma complementa a outra. O conjunto da vida diária produz a vida cotidiana. Ah, sim. A vida cotidiana tem um lastro, né? Tem um começo lá atrás e uma perspectiva para frente. E a vida diária ela é mais localizada aqui Uhum. agora. Ah, Intervalos de entendi. tempos específicos que são menores, são mais curtos do que o da vida cotidiana. Uhum. Não, Então, a obrigada. vida cotidiana, ela acontece dentro das experiências da vida diária. Uhum. Sim, deu para entender agora. Obrigada. Tá? A gente tem outras coisas aí por detrás, mas assim, como são informações que vocês estão tendo, que são informações muito, né, que chocam um pouco, a gente fica com isso aqui por enquanto, tá? Alguém tinha levantado a mão aí? Não, eu ia falar só o que o senhor acabou de expressar, que eu entendia a realidade da vida diária como uma soma à realidade da vida cotidiana. Ela vem um pouco antes para somar na vida cotidiana. É, ela vai, é como se ela fosse dando vida para a vida cotidiana, né? Como se cada acontecimento na vida diária vai produzindo a vida cotidiana, né? Como se fosse algo nesse sentido. Exatamente o que eu entendi. Vamos lá. O que quis dizer contenção da consciência? Tudo for assim, galera, vocês podem até abrir o microfone e perguntar, tá? Essa tensão da consciência, lá na psicologia, a gente vai entender de uma outra maneira, tá? Aqui agora, essa tensão da consciência quer dizer que é onde mais coloca a consciência para funcionar. Então, está falando que nessa realidade cotidiana, né, na vida ordinária, na realidade, é onde a atenção da consciência chega ao máximo. Que então, é onde a gente mais tem uma espécie de consciência do que está acontecendo. Tá? O que é essa consciência nesse caso aqui? É o entendimento do que está acontecendo. Só que nesse entendimento, esse entendimento que a gente tem, que é esse somatório de conhecimentos e tal, tem um aspecto inconsciente que produz ele. A gente vai ver isso mais para frente. Mas essa tensão da consciência quer dizer, assim, que é um momento onde a consciência fica mais ligada, fica mais funcionando, fica mais em operação. Tá? Em resumo, então, a gente pode afirmar que a realidade cotidiana é uma espécie de seleção de ideias e elementos simbólicos que buscam justificar nossa realidade. Exatamente isso, Mateus. Exatamente isso. A nossa realidade cotidiana é uma seleção das informações que a gente tem, né, que são as ideias, e aí, para colocar essas ideias em imagem, a gente escolhe elementos simbólicos que vai justificar essa ideia. E aí a imagem é produzida na nossa frente. Quando a gente consegue selecionar elementos que justificam o pensamento pula para fora em imagem. É exatamente isso. Se você entender isso aqui agora, você vai entender a disciplina inteira. O resto dos textos vai ficar bem mais tranquilo. Tá? A base dessa disciplina é isso. É entender que a realidade cotidiana ela é uma seleção de informações que para eu manter elas de pé, para eu falar que é verdade, eu preciso justificar. Então, são as informações, a nossa realidade é um conjunto de informações bem justificadas. Tá? Como que eu justifico isso? Com um elemento simbólico. É isso. Essa é a base dessa disciplina. Então, o que, de uma maneira geral, o que eu quero transmitir para vocês ao longo dessa disciplina é isso. Que a nossa vida, elas são, nesse caso aqui, são informações sociais que a gente vai tendo nas experiências sociais e que a gente tem que colocar elas como realidade. O que é colocar como realidade? Colocar em imagem. Como que acontece isso? A gente seleciona os símbolos, os elementos, que são elementos que vai falar, o que é justificar?
vai falar que esse nosso pensamento é verdade. Então, a gente seleciona elementos que vai falar que o nosso pensamento é verdade, ele transforma em imagem e se transforma em realidade. É isso. Tá? João, você vai perguntar dentro disso? Sim, professor. Eu posso dizer, então, que a realidade diária, ela produz um senso comum e, através dela, com a realidade cotidiana, produz conhecimento científico, tipo assim, como prova da sua vida, assim? Tá. A pergunta foi um pouco, muita coisa junto, eu vou destrinchar um pouquinho, tá, João? Você perguntou assim, né? É, a realidade cotidiana é uma realidade do senso comum? Não, né? Ela é uma realidade subjetiva, é uma interpretação. Só que ela tem uma base de senso comum, tá? Ela tem uma grande parte de senso comum. Então, ela vai, vamos colocar assim, ela vai obedecer às determinações do senso comum. O que é isso? Ela vai ser obediente aos padrões sociais, tá? Então, a nossa realidade, ela é única, porque ela é uma interpretação, ela é um sentido de mundo, mas ela é um sentido de mundo obediente aos padrões sociais. Ela é um sentido de mundo coerente com essa realidade do senso comum. A realidade do senso comum é a realidade social, né, que ela é muito traduzida em padrões sociais que a sociedade tem que cumprir. Tá? Então, a realidade cotidiana tem essa base social muito forte. Tá? E o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico é o que justifica esse senso comum, é o que justifica a base social. Então, o conhecimento científico ele vai ser todo produzido de acordo com esse senso comum. Quando um experimento científico sai fora do senso comum, ele é considerado errado. Isso é um problema muito sério da ciência, tá? Isso é uma falha muito grande da ciência, porque aí a ciência ela acaba sendo política, porque ela vai obedecer os padrões sociais. E quando um experimento, por mais bem controlado e definido ele seja, se ele não tiver um resultado coerente com a verdade social, vai falar que está errado. Eu passei por isso na minha defesa de mestrado. Estava trabalhando com governança corporativa e eu fui fazer uma entrevista no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Trabalhei com o pessoal que coordenava a Bovespa e aí eles falaram nas entrevistas algumas coisas que estavam contrárias ao que estava escrito nos livros. Os livros eram a base social, né? Era a exteriorização do conceito social era o livro, só que os caras da Bovespa estavam falando coisas contrárias do que estava o livro, estavam criticando os livros. E quando eu cheguei com isso para a banca falou que os dados estavam errados. E aí eu falei com eles, mas calma aí, gente, isso aí está gravado nas entrevistas, né? Então foi o pessoal quem disse. Então, para eles aceitarem, houve uma certa dificuldade. Acabaram aceitando, mas houve uma certa dificuldade porque estava indo contra a verdade social. E aí, quando as coisas vão contra a verdade, tem resistência. Né? Quando vai contra a nossa verdade, tem resistência. Tá? Então, é isso, João. Ficou claro? Deu para entender um pouco? Beleza. Podemos afirmar que a vida cotidiana é uma percepção individual do meio que estamos inseridos? Isso aí, mano. É uma percepção individual baseada no acervo de conhecimento social, né? Ou seja, baseada nas verdades, né, nas definições, nos conceitos do meio social que a gente está. Ô Igor, vou só responder mais uma, que está na fila aqui, e abro para você, tá? Como você consideraria, então, a realidade da vida diária em comparação... Tá, já foi feito, né? Bora lá, Igor, pode falar. Professor, então você diria que a concepção de que a realidade
da, da vivência diária, depois de ter sido observada, causa na pessoa uma indagação do que seria realidade total, poderia dizer que essa pessoa entraria em loop de pensamentos que a fariam ficar estagnada por algum momento? Puta merda, hein, velho? Duvidando da própria realidade por causa disso, no caso. Vocês vão me puxar para outro lado, né? Guarda essa pergunta um pouquinho, pode ser? Ok, Aí eu vou entrar no outro lugar com vocês. Deixa eu só fechar esse tema aqui, que eu vou entrar nessa questão aí, tá? Porque eu vou desviar o assunto. Então deixa eu só concluir aqui e eu vou ir, tá? Então, Ellen, a gente nunca vai acessar o mundo exatamente do jeito que ele é, já que sempre iremos atravessar e ver através dos nossos conceitos. Basicamente é isso. O mundo é sempre uma interpretação. Então a gente não acessa o conteúdo do mundo em si. Pelo menos por enquanto não. Vai demorar ainda muito tempo para a humanidade chegar nisso. Tá? Mas por enquanto não. Queridos, deu para entender esse capítulo? Está fazendo mais sentido agora o texto? deu para entender sim. Melhorou agora o entendimento do texto? Vocês vão perceber que a aula é isso. Vocês vão chegar aqui com dúvida, e aí a gente vai pegando os textos, vai entrando nos textos, e aí vai melhorando a compreensão. É importante que vocês perguntem, que vocês façam, circulem lugares que vocês tiveram dúvidas, chega aqui e pergunta. Se precisar, compartilha a tela, abre o texto, para a gente tirar essas dúvidas, tá? Algo mais, alguma outra pergunta? Ou tá bom até aqui? Beleza? Então tá. Então é isso que é, assim, a primeira introdução conceitual do que a gente tem na sociologia, tá? Então, a nossa realidade, ela é uma consequência dos conhecimentos que a gente tem acesso, tá bom? E esses conhecimentos, né, vão sendo absorvidos por nós, a gente vai, então, produzindo imagens, e isso vai produzindo a realidade nossa, tá? Isso vai ter implicações profundas que vai responder a pergunta do Igor, mas o que importa para nós aqui hoje com esse capítulo é entender isso, tá? E a base dessa disciplina é aquilo que foi trazido, acho que pelo mal, né? Sim, né? A gente começar a entender, então, essa perspectiva da realidade enquanto sendo formada pelos acervos de conhecimento. Aí a gente vai ver nas institucionalizações, por exemplo, como que esses conhecimentos são transmitidos. Depois a gente vai ver também a produção da verdade através desses conhecimentos com Foucault. E aí a gente vai estudar ao longo dessa disciplina como que os conhecimentos definem o que é a nossa realidade. Tá? Ok? Então, se não tiver mais perguntas, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho de uns 10 minutos. Voltamos 9 horas, tá? 14 minutos. Então tá. 9 horas, então, a gente volta, aí eu vou responder a questão do Igor, e aí vou